Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Educandos Online. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre Heráclito e Parmênides através da resolução de 5 questões. Então, vai ser mais uma lista de exercícios. Então, você já vai deixando aí o seu like, deixando o seu comentário, compartilhando e se inscreve no canal para nos ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então, nós vamos iniciar aqui. Leia atentamente os fragmentos atribuídos a Heráclito e Parmênides e assinale o que for correto. Então, nós temos o fragmento 1, e aí eu lembro que é sempre importante você marcar, né, grifar, destacar aí aquilo que você considera como sendo o principal nesse texto que você vai ler. Eu já fiz aqui os meus grifos. Então, vamos lá. Descemos e não descemos para dentro dos mesmos rios. Somos e não somos. A guerra, Pólemos, é o pai de todas as coisas, rei de tudo. O caminho da espiral sem fim é reto e curvo. É um e o mesmo. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. E o texto 2. E agora vou falar dos únicos caminhos de investigação concebíveis. O primeiro diz que o ser é e que o não ser não é. Deixam-se levar surdos e cegos, mentes obtusas, massa indecisa, para o qual o ser e o não ser é considerado o mesmo e não o mesmo, e para o qual em tudo há uma via contraditória. Imóvel nos limites de seus poderosos liames, é sem começo e sem fim, permanecendo idêntico e em um mesmo estado, descansa em si próprio, sempre imutavelmente fixo e no mesmo lugar. Então, nós temos aí dois textos. No primeiro, o Heráclito, que defende essa ideia do movimento constante, que tudo está em permanente movimento, que a guerra, né, a luta de contrários, ela produz a harmonia de tudo que existe. E no outro nós temos o Parmênides, defendendo o quê? A imobilidade, que o ser ele é único, ele é eterno, ele é sempre o mesmo, e que não é possível ser e não ser ao mesmo tempo. E aqui nós temos as afirmativas, que nós vamos ver quais são aquelas verdadeiras. Parmênides é monista, ou seja, defende a unidade de todas as coisas e considera a multiplicidade e o movimento como forma aparente do ser. Isso é correto? Pelo que nós acabamos de ler, sim. Ele defende apenas um elemento, né, como origem de tudo, e a aparência, né, esse movimento que a gente percebe que o Heráclito tanto fala como sendo característica do nosso mundo, na verdade é apenas, na visão do Parmênides, a aparência, aquilo que nós conseguimos perceber pelos sentidos. Heráclito é dialético, ou seja, defende o conflito entre opostos como um movimento real do ser. Sim, essa dialética é representada o quê? Pela essa contraposição de contrários, frio e quente, por exemplo. Então, Heráclito diz que dessa guerra de contrários, de opostos, se produz uma harmonia. Então, na dialética eu tenho sempre o quê? Uma disputa, e dessa disputa eu gero uma resposta, né? A tese e antítese, e aí eu vou ter a síntese, como a gente vai ver mais na frente na modernidade. Então, em Heráclito, essa dialética é representada pela luta de opostos, que gera uma harmonia no final. Ao tratar da guerra, Heráclito defende a polêmica como caminho natural para compreender o estado das coisas, exatamente, que nós já comentamos. O 8, arqué, princípio de unidade de todas as coisas, para Parmênides é a água. Não, se você já viu os pré-socráticos, quem afirma que a água é o elemento primordial é o Tales. Para o Heráclito, esse elemento é o fogo, é o elemento arquétipo de Heráclito, é responsável pelo devir, ou seja, essa constante
transformação que existe na natureza, que nós percebemos pelos nossos sentidos. Questão 2. Mais uma vez, uma questão no mesmo estilo. Necessário é dizer e pensar que só o ser é, pois o ser é e o nada, ao contrário, nada é. Afirmação que bem deves considerar. Jamais se conseguirá provar que o não ser é. Afasta, portanto, o teu pensamento desta via de investigação e nem te deixes arrastar a ela pela múltipla experiência do hábito, nem governar pelo olho sem visão, pelo ouvido ensurdecido ou pela língua, mas com a razão decide da muito controvertida tese que te revelou minha palavra. Resta-nos assim um único caminho, o ser é. A partir do trecho citado, assinale o que for correto. Então, nós temos aí de novo o pensamento de Parmênides, e é importante a gente olhar esse último grifo, né? Com a razão decide. Ou seja, o teu conhecimento aqui, ele deve ser pautado pela razão. O ser é, ou seja, o ser existe. Ele não pode deixar de existir, deixar de ser. O que é, como a gente já via antes, é eterno, imutável. Sempre existiu, sempre existirá. Afirmar o que o ser é implica uma impossibilidade racional, visto ser impossível descobrir a natureza das coisas. Seria isso verdadeiro? Ou isso seria falso? Afirmar que o ser é implica uma impossibilidade racional. Nós acabamos de dizer o quê? Que o ser, ele é exatamente explicado, conhecido pela razão. Basta você ler com bastante atenção. Com a razão decide. 2. Investigar o que é o ser implica fazer um discurso afirmativo sobre a natureza de algo. Sim, corretíssimo. Você está afirmando sobre a essência daquilo ali. Né? O ser é a essência. As experiências sensíveis não são suficientes para provar a natureza do ser, ou o que ele é. Por isso que o texto nos diz o quê? Para confiar na razão e nos afastarmos aí da experiência dos sentidos, a experiência sensível. 8. Sobre o não ser, o que se pode afirmar é sua impossibilidade, sendo vedado afirmar qualquer coisa. Exatamente. Não se pode afirmar nada sobre o não ser, ou seja, sobre o que não existe. Nós não conseguimos afirmar nada sobre ele. O não ser é impossível de ser demonstrado racionalmente. Também item verdadeiro, nós vemos também que é impossível a razão ela pensar aquilo que não existe, demonstrar aquilo que não existe, aquilo que não é. Questão 3. Leia o texto a seguir. Os corcéis que me transportam, tanto quanto o ânimo me impele, conduzem-me depois de me terem dirigido pelo caminho famoso da divindade. E a deusa acolheu-me de bom grado, mão na mão direita tomando, e com estas palavras se me dirigiu. Vamos, vou dizer-te, e tu escuta e fixa o relato que ouviste. Quais os únicos caminhos de investigação que há para pensar? Um que não é para não ser. É caminho de confiança, pois acompanha a realidade. O outro que não é, que tem de não ser. Esse te indica ser o caminho em tudo ignoto, pois não poderás conhecer o não ser. Não é possível nem indicá-lo, pois o mesmo é pensar e ser. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a filosofia de Parmênides, assinale a alternativa correta. Pensar e ser se equivalem, por isso o pensamento só pode tratar de expressar o que é e não o que não é. Isso aqui nós já temos expresso bem aqui no final. Eu grifei um trecho antes, né? Quais os únicos caminhos, bem aqui, quais os únicos caminhos de investigação que há para pensar? Um que não é para não ser, é caminho de confiança. E aqui no final, pois o mesmo é pensar e ser. Isso nos leva a concluir que o item A é o nosso item correto.
Pensar e ser se equivalem, uma vez que nós não conseguimos pensar aquilo que não existe. Não seria concebível para a razão. Item B. A percepção sensorial nos possibilita conhecer as coisas como elas verdadeiramente são. De modo nenhum, as sensações, a experiência sensível, né, os nossos 5 sentidos, Parmênides nos orienta que eles não são a via da verdade, eles são a via do erro. Então, nós não podemos confiar aqui na percepção sensorial. Item C. O ser é mutável. Não, o ser é imutável em Parmênides. Ele não sofre mudanças. Ele é sempre o mesmo. Item D. A linguagem pode expressar tanto o que é como o que não é, pois ela obedece aos princípios de contradição e de identidade. Não, aqui a linguagem ela pode expressar apenas o que é na visão de Parmênides. Não é possível expressar, porque a razão não consegue demonstrar aquilo que não é. Item E. O ser é e o não ser não é indica que a realidade sensível é passível de ser conhecida pela razão. Esse aqui também não. Apenas o ser é passível de ser conhecido. Não é possível a razão atingir aquilo que não existe. Apenas o ser, aquilo que existe, entendendo o ser no sentido daquilo que existe, é que é possível ser pensado. O nada não dá para ser pensado. Questão 4. Bem curtinha. Um só caminho resta ao discurso, que o ser é. Este fragmento de Parmênides evidencia que sua filosofia trata-se de um monismo, haja vista a impossibilidade de pensar o ser e o não ser ao mesmo tempo. E esse é o nosso item correto. Mais uma vez, né, repetindo o que a gente já viu numa questão anterior, o ser para Parmênides é único, ao mesmo tempo que ele é imutável, ele é sempre o mesmo. Ele é e não pode não ser. Quinta questão. A guerra é pai de todas as coisas, de todas é o rei. Revela uns como deuses e outros como homens. De uns faz escravos e de outros homens livres. A mesma coisa são o vivo e o morto, o desperto e o adormecido, o jovem e o velho. Estes, de fato, mudando, tornam-se aqueles, e aqueles, mudando, por sua vez, se transformam nestes. Heráclito, ao afirmar tais coisas, vê o mundo pela sensibilidade. Que frase do mestre de Éfeso melhor evidencia tal consideração? Então, nós temos aqui a mesma ideia que nós já falamos anteriormente. A guerra é pai de todas as coisas, de todas é o rei. Ou seja, toda a harmonia deriva dessa luta de contrários, de opostos. Como a gente vê aqui no final, estes, de fato, mudando, tornam-se aqueles, e aqueles mudando, por sua vez, se transformam nestes. Então, as coisas, a natureza, tudo estaria num constante movimento, numa constante transformação. Então, qual dessas frases aqui abaixo citadas representariam esse pensamento de Heráclito? E aí nós temos no item A, não precisamos de transformação. Ó, esse início já nos mostra que é totalmente contrária à ideia do texto. No item B, não nos banhamos 2 vezes no mesmo rio. Esse é o nosso item correto. É a ideia de que, por que não nos banhamos 2 vezes no mesmo rio? Porque nós já sofremos transformações, o rio, ele já, as águas já correram, então já é um outro rio, já sofreu transformações, então tanto nós mudamos, quanto o próprio rio também mudou. Então não seríamos o mesmo nem o rio. Nessa visão de quê? De que tudo está sempre se transformando. E vale lembrar que essa ideia de que tudo se transforma sempre é devido à nossa percepção das coisas através dos sentidos. Porque quando a gente pega a ideia do Parmênides e vai pensar, a gente vê o quê? Que tem algo nas coisas que fica, que permanece, que não se altera. Mas esse algo não é perceptível pelos sentidos, ele só é acessível, a gente só consegue notar pela razão, quando a gente vai analisar realmente. Item C, o sol é sempre um pedaço do passado que chega a nossos olhos. Não, ele não faz relação com esse pensamento.
né? Ele não, pelo contrário. O de, o ser é e não pode não ser. Não, isso aqui é Parmênides. Item é, um só caminho resta ao discurso, que o ser é. Também, novamente, é Parmênides, com a ideia de que não existe só um caminho, só existe um ser, esse ser sempre existiu, sempre existirá, só podemos conhecê-lo pela razão, essa é a ideia de Parmênides. Então, muito bem, essas foram nossas 5 questões de hoje. A lista de exercícios vai estar na descrição do vídeo, então você é convidado aí a baixar a lista para você poder treinar depois e estudar melhor. Grata pela sua atenção. Baixe a lista de exercícios, deixa aí o seu like, que isso nos ajuda muito a levar o conteúdo para outros. E inscreva-se também no nosso canal. Até a próxima lista ou até ao próximo vídeo de conteúdo do nosso canal.